Capítulo 1. O Lobo e o Leão Caído. Era escuro e sombrio, um vale de ossos que se estendia por milhares de quilômetros. Ossos dos mais variados seres vivos. Alguns eram gigantes e foram muito importantes durante seu tempo de vida, e outros eram pequenos. Tão pequenos no qual sua presença era quase irreconhecível. Ninguém se importava com eles. No seu tempo de vida, eles eram zombados e humilhados. Suas vidas foram sacrificadas para servir ao prazer de homens mais poderosos do que eles, sempre vivendo de maneira precária e subsistente. Alguns, por graça e misericórdia de Deus, encontraram alguma alegria e conseguiram viver felizes. Outros rejeitaram essa graça, preferindo encontrá-la nos homens, o que os levou para a sepultura mais cedo. Por fim, existem os últimos que não tiveram coragem suficiente de permanecer nos caminhos do Senhor. Se deixaram levar pelas novas doutrinas e ideologias que apareciam na Terra. Com medo de serem rejeitados pelas pessoas, abraçaram essas doutrinas, que tinham como único foco a própria exaltação. Por mais que esses ensinamentos parecessem bons e genuinamente confiáveis, desta maneira, cheios de sabedoria, se mostraram como tudo que vem do homem, falho e perecível, mesmo aqueles dotados do discernimento, no qual atribuíram erroneamente aos seus deuses esculpidos peças de ouro, prata, bronze, os quais têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não sentem cheiro de coisa nenhuma. São objetos feitos pelo homem, influenciado pelo inimigo, o quanto para satisfazer as suas próprias necessidades pecaminosas. A esses, o castigo e o juízo vão ser muito severos quando vier, tendo em vida o castigo por suas ações, por não terem reconhecido o Deus vivo e imutável, que vive para sempre. Pois ele não foi criado, mas ele sempre existiu, a quem chamam de o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Exércitos, pois por terem rejeitado o seu amor, nunca conseguiram viver plenamente felizes e satisfeitos. Existe nesse vale um lobo terrível, que vigia o lugar. Ele está lá desde antes da fundação do mundo, e se delicia dos ossos que habitam ali, gabando-se do excelente trabalho que fez, já que em vida ele atraiu os homens para armadilhas sorrateiras, fazendo-os cair em trevas e nas suas próprias ambições. Alguns, ele usava promessas de poder e riqueza só para serem mortos por suas próprias ambições. Outros, ele usava contos fantasiosos e filosofias carnais para promover engano, luxúria e avareza, e deste modo causava morte. Por fim, aos mais inteligentes e sábios, ele oferecia mais poder e sabedoria do que qualquer mortal nessa terra poderia ter, dando-lhes o que seu coração desejasse, então permitindo que sua amargura, depressão e vazio existencial os consumissem por completo, tomando suas vidas. Por mais que esse lobo se gabasse de seus feitos e se deliciasse com o que fez aos reis e homens poderosos no qual derrotou, uma verdade inconveniente sempre vinha à tona, de que ele também estava nesse vale com os ossos. Por mais poderoso e imponente, o lobo sempre olhava para cima e viu o abismo entre ele e a cidade dourada, o lar do Deus Todo-Poderoso e seus santos, as músicas cantadas pelos anjos a todo momento sobre Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. O brilho, a glória da cidade, eram coisas do qual deixava o lobo enfurecido e com medo, pois ele sabia que esse vale de ossos não pertencia a ele. Todos os ossos já estavam ali muito antes do próprio lobo existir, sendo o mesmo o maior dos ossos que estava ali. Uma vez que, da mesma maneira que o juízo chegaria para todos que morreram e foram para esse lugar, da mesma forma viria para ele. O lobo sabia que já estava condenado e não poderia fazer nada quanto a isso. Por mais que tentasse conquistar poder e levar almas para as trevas junto com ele, o mesmo sabia que não possui poder nenhum por conta própria, pois sua existência se dava somente por uma permissão divina, que seria retirada em pouco tempo. Isso fazia-se encher de raiva, sabendo que ele teve sua chance. Contudo, escolheu a rebelião e o pecado, e com isso a perdição eterna no largo de fogo, do qual jamais poderia escapar. Mas havia acima desse vale camadas superiores, no qual era mais agradável do que o vale propriamente dito, porém não melhor em escuridão. Este lugar se chama de o Vale dos Perdidos, e dentro dele existem aqueles que não morreram ainda, mas suas almas estão reivindicadas pelos poderes das trevas, e estes andam em círculos, não sabendo para onde vão. Entretanto, ainda não estão mortos eternamente, já que possuem suas escolhas a fazerem em vida, e estes são os alvos principais do lobo, pois ele anseia fazer com essas almas o que ele fez com todos os ossos no vale, trazê-los para sua própria condenação,
e longe da bondade e misericórdia divina, mesmo que ele não possa tomá-las por si mesmo, visto que foi proibido. Uma vez que o próprio lobo está sujeito às regras estabelecidas pelo Criador, não podendo agir sem sua permissão ou autorização. Dentre todos os seres que habitam nesse lugar, se destaca um leão caído, que por mais que não compactue com esse lugar e anseia se libertar, o mesmo não possui a força necessária para se libertar, por causa do pecado que aflige seu coração e sua carne. O lobo está preparado para tentá-lo e tomá-lo para si, mas os poderes do céu também agirão, como está descrito na palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Como o leão reagirá e qual lugar ele escolherá?